Então chegou aqui para mim uma pergunta. O que você considera que seja a iluminação? É claro que por eu ser apenas um filósofo, né, e não um iluminado, eu não posso responder como iluminado. Mas claro que nessa busca da sabedoria, a gente vai tendo alguns vislumbres, algumas experiências que são significativas também no próprio estudo, né? Emprestando alguns conceitos de outros autores, de outras pessoas que também estão nessa mesma busca. É, e por ser um teósofo, né? Ou seja, eu considerar todos os ensinamentos dos mestres de sabedoria que foram trazidos através da Blavatsky e outros teósofos. Então, tudo isso, fazendo um apanhado de tudo isso, eu consideraria que a iluminação ela é um, uma conexão do indivíduo com o logos, né? Do manifestado individual com o uno, com o absoluto. Agora, aí a gente recai em uma outra situação aqui, porque talvez não seja o indivíduo separado, a personalidade, que se conecte a alguma coisa. Talvez apenas o que aconteça é que a nossa consciência, ao invés de estar concentrada nessa personalidade efêmera e separada, né, temporal e material, a nossa consciência, na realidade, não é nossa consciência, já é a consciência do Logos, né? Já é a consciência total, abarcante, né? Desse Logos, dessa inteligência que permeia todo o universo. Apenas que quando ela, através da manifestação, a emanação, através de todos os planos até o plano físico, ela acaba se tornando uma consciência que esquece de sua origem divina, é porque ela se perde na separatividade de cada indivíduo. E essa iluminação seria conseguir fazer com que essa consciência se movimentasse, por assim dizer, para planos cada vez mais altos, né? Para o astral, mental, búdico, átmico, até, claro, no caso dos yogis, chegar a consciência se conectar novamente com o Uno, com o Logos, né? Isso é obviamente um processo que se dá. Em cada tradição tem seus meios, né? Você pode pegar, por exemplo, os gregos tinham as escolas de mistérios, assim como os egípcios. A tradição hindu tem toda essa questão do yoga, né? Através do processo de yoga aí se internalizando cada vez mais essa consciência até chegar a se conectar com esse eu superior, com essa consciência do Logos, né? O budismo, né, através do óctuplo nobre caminho e depurando todos os veículos da personalidade separada até chegar a se desprender de tudo que é temporal, e chegar à liberação, ao nirvana, né? Ou seja, a liberação de todo o apego e toda a aversão que são conectadas a essa entidade separada, nossa personalidade, né? Então, basicamente, eu consideraria que chegar à iluminação seria ir depurando, se liberando, liberando a consciência, que já é a consciência total, do seu cativeiro, né? Do seu cativeiro às formas separadas, né? E transcendendo essa ilusão
da separatividade do efêmero e do material, do temporal. Né? E, claro, através disso, e aí com efeitos práticos, para aquele que vai conquistando esses estados, é uma maior amplitude de consciência, a maior clareza, uma insights, intuições, e isso é todo um caminho, né? Não é que se... Claro, a gente vê, por exemplo, no Zen budismo, que o indivíduo chega à iluminação, ele se ilumina, né? Também os discípulos de Buda, às vezes em alguma situação, algo que Buda passava para eles, eles se iluminavam, né? Só que nesse se iluminar também tem gradações, né? Porque para alguém que está perdido no efêmero temporal, na matéria, no apego, e ele consegue ter uma intuição, um insight de algo mais transcendente, né? De algo mais que abarca mais fatores do que apenas aquela entidade separada que ele considerava sendo ele mesmo, aquilo é uma iluminação, né? Então a iluminação tem gradações e a iluminação completa é a liberação total, que aí eu acho que nem caberia a nós falarmos aqui sobre isso, né? Porque é algo muito mais transcendente aí que as palavras nem têm condições de expressar, né? Então, sobre essa pergunta, essa seria a minha resposta, né? Outra pergunta aqui que eu recebi é: segundo a teosofia, nossa alma passa por diversas encarnações em busca da evolução espiritual. Como saber em que estágio estamos nessa jornada e como acelerar esse processo conscientemente? Exatamente. Não só a teosofia, mas também diversas tradições nos falam sobre que nós temos chamam a alma de o peregrino, né? Na verdade, a mônada, né? Como o peregrino. E que através de diversas vidas nós vamos nos deparando com provas e situações cada vez diferentes para que a gente possa ter contato com todo tipo de situação que vai fazer com que a gente gere uma consciência cada vez maior, né? A gente poderia, inclusive, segundo a visão teosófica, né, da evolução dessa vida, que ela começa pelo mineral, depois vegetal, animal e humano, né? Quando essa vida está ainda no estágio de mineral, por exemplo, ela não tem uma consciência desperta internamente, mas ela recebe impactos a partir do exterior. Então a única evolução possível são esses impactos a partir do exterior, que vão fazendo com que gere vibrações dentro dela. E, claro, através de muitos milhões de anos, isso vai fazendo com que essa vida vá se despertando, né? A mesma forma acontece com os vegetais, porém já com uma consciência um pouco mais ativa ao que há no exterior, né? Ainda, claro, dormente, mas mais ativa do que o mineral. E depois o animal já reconhecendo o mundo exterior, porém ainda sem a possibilidade de gerar essas vibrações, né? Essa evolução a partir da sua consciência interior, né? Mais a partir do exterior ainda, né? E o ser humano, em algum momento da evolução, ele recebe a mente, né? A mente que vai fazer com que ele comece a gerar reflexões e vibrações a partir do seu interior também, não só a partir do exterior. Os instintos, né, como instinto de sobrevivência, instinto de procriação, todos os instintos eles foram adquiridos a partir de estímulos externos, né? Mas a evolução espiritual ela começa a se dar
quando o indivíduo começa a gerar modificações na sua consciência, na sua forma de ver o mundo, de interagir, de entender as coisas que acontecem com ele, a partir dos seus insights e reflexões interiores. E não é que isso seja venha de conjecturas da mente, né? É que a mente desperta significa que ela adquiriu a possibilidade de receber influências do seu ego, né? Ego não no sentido da psicologia, do ego imortal, né? Da sua consciência conectada com o Logos, que nós falamos anteriormente ali. E então esse seu ego começa a influenciar todos os seus veículos, né? A mente, as emoções, as ações, sua energia. E claro, isso ao longo de diversas encarnações vai fazendo com que o indivíduo tenha cada vez mais condições de receber essas impressões do seu eu superior, não só apenas mais do mundo manifestado, né, externo, né? E isso, quanto mais ele vai passando por essas experiências, mais presente se torna esse eu interior, né? Ou poderíamos chamar de Deus ou Logos, né? E aí a pergunta era saber em que estágio estamos nessa jornada. Não tem como saber exatamente, mas claro, o estágio é quanto mais nos sentimos conectados com o todo e menos perdidos na separatividade, né, como um ente separado de todo o resto, significa que nós estamos mais conectados, né, com esse eu interno, com esse logos, com esse absoluto, né, com a vida. E como acelerar esse processo conscientemente? Então, justamente através de não ficar o tempo todo apenas conectado com as impressões externas, né? Procurar gerar o silêncio, gerar a reflexão para que essas impressões internas, que são as impressões a voz do silêncio, né? São muito mais sutis e precisam de um ambiente, de uma predisposição mais tranquila. Como diz naquelas parábolas do Zen, Zen budismo, né? Que a lagoa precisa estar quieta, calma, pacífica, para que a luz da lua possa refletir, porque senão fica só as turbulências e reflexos exteriores, né? Então, para acelerar esse processo conscientemente, é justamente procurar escutar cada vez mais essa voz do silêncio, essa voz do eu superior, gerando situações e ambientes nos quais a gente possa aquietar as impressões externas para conseguir escutar essas impressões mais internas. E aqui tem outra pergunta agora. Namastê, sempre ouço falar dos mestres ascensionados na teosofia. Você poderia explicar como podemos nos conectar com eles no nosso dia a dia e que tipo de sinais devemos observar? Então, a Sociedade Teosófica nasceu através desses ensinamentos que os mestres de sabedoria, que são irmãos mais velhos da humanidade, né? Seguindo na pergunta anterior, são seres que já tiveram, já estão bem mais à frente na sua evolução, já estão conectados com essa unidade, né? Com o seu eu mais interno. E eles, através da Helena Blavatsky, na Sociedade Teosófica, eles passaram uma série de ensinamentos, né? E o próprio livro A Doutrina Secreta, da Blavatsky, é escrito todo com os ensinamentos dos mestres de sabedoria. E aí a pergunta ali é como podemos nos conectar com eles no nosso dia a dia e que tipo de sinais devemos observar. Então, na realidade, eles sempre disseram que não gostariam de ser eles um ponto de devoção ou de direcionamento dos discípulos, né?
mas que antes os discípulos deveriam se dedicar a fazer o trabalho altruísta, ajudar as pessoas que estão enterradas na ilusão da matéria a ter alguma concepção da espiritualidade, da sua real identidade, né? É, então eu diria que se conectar com os mestres seria se conectar com o seu eu interior, porque o eu interior ele é uno, então é o mesmo, né, para os mestres e nós mesmos. E se a gente quer se conectar com os mestres, o melhor a fazer é se conectar com a obra dos mestres, que é justamente o trabalho altruísta e doar a si mesmo para a evolução de todos os seres, né? Essa seria a melhor forma de se conectar com os mestres. Mas eu entendo, né? Eu entendo esse desejo de criar uma conexão com esses mestres de sabedoria, porque é uma devoção natural do ser humano, né? Nós queremos nos unir àqueles grandes seres, né? Só que pensar dessa forma é como pensar externamente, né? Se conectar à personalidade dos mestres, e não é isso que eles sempre transmitiram que fosse seu desejo. Na verdade, essa personalidade, essa capa externa dos mestres é o que menos importa, né? O que importa realmente é esse espírito que une a todos os mestres e todas as outras criaturas e se dedicar justamente a essa obra altruísta em prol da humanidade seria então a melhor forma de se conectar com os mestres de sabedoria. Então, outra pergunta aqui também. Na visão teosófica, qual é o papel do karma coletivo nos acontecimentos globais atuais e como podemos contribuir positivamente para o equilíbrio desse karma? Então, o papel do karma coletivo, isso é uma coisa assim que é uma macrovisão que é difícil de a gente ter algum tipo de concepção acertada, exata sobre isso, né? Mas, com certeza, de acordo com os ensinamentos do hinduísmo, né? As obras muito antigas da Índia e também da teosofia, existem um karma individual, existe o karma coletivo. E se nós estamos passando por tudo que nós passamos, é porque existe também um karma coletivo, né? Mas como isso é muito difícil de a gente poder determinar, a gente pode sim ir para a sua segunda pergunta, que é como podemos contribuir positivamente para o equilíbrio desse karma. E contribuir positivamente, eu acho que num mundo hoje como está com tanta violência e com as pessoas tentando levar vantagem umas sobre as outras, seria ter uma visão de todo, né? Ter uma visão de não procurar o benefício apenas para o eu, né? Pessoal, mas também de uma forma coletiva, né? Procurar, como o próprio Marco Aurélio dizia que, e Sócrates também, né? Falar nas minhas palavras aqui, que quando for fazer uma ação, se perguntar se essa ação é para benefício de todos os seres, se ela vai beneficiar a todos ou se é uma ação que vai beneficiar a mim mesmo como de forma pessoal, mas vai prejudicar aos outros, né? Qualquer ação que vai beneficiar só a mim mesmo, prejudicando os demais, é uma ação que não vai contribuir positivamente para o equilíbrio desse karma coletivo, né? Ou seja, vai gerar ainda mais karma nesse mesmo sentido de que vai atrapalhar com que esse desabrochar da nossa humanidade como uma harmonia, né? Com amor e uma visão de que todos somos um. Então seria justamente essa ação altruísta, né? Que
nós já estávamos comentando, e que seria enxergar a todos como se fosse um só ente. Porque na verdade é assim, né? Se a gente for pensar bem, é uma ilusão a gente querer fazer ações que beneficiem só a nós mesmos, porque com um exercício simples de imaginação, se cada um fizer ações que beneficiam somente a si mesmo, em detrimento dos demais, todos os demais serão subtraídos por essa ação, né? E se todos nós consigamos fazer ações que, pensando que seja de benefício para todos, todos serão beneficiados, né? É uma matemática simples aí, né? Então seria mais ou menos isso. Então por hoje eram essas as perguntas que chegaram e gostaria de agradecer a todas as perguntas. E antes de fazer uma leitura final aqui do livro Aos Pés do Mestre e a meditação de encerramento, apenas gostaria de convidar a todos a participar das aulas que acontecem gratuitamente todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Essas aulas são sobre mais diversos temas teosóficos, de espiritualidade, filosofia, esoterismo, e você pode participar através do YouTube de forma gratuita. Então, vamos aqui para leitura de um trecho do livro Aos Pés do Mestre, de Krishnamurti. Precisas distinguir entre a verdade e a falsidade. Tens de aprender a ser verdadeiro em tudo, em pensamento, palavra e ação. Então, está aí. Também mais uma dica aí, né? Ser verdadeiro em tudo, pensamento, palavra e ação. Porque no momento que nós somos verdadeiros em pensamento, palavra e ação, é como se nós estivéssemos abrindo o nosso coração, sendo nós mesmos e não nos refugiando no pessoal e escondendo nossa verdadeira essência dos demais, né? Se todos abrissem seu coração dessa forma, né, tudo seria um livro aberto e a gente poderia ter uma confiança muito maior, né, gerar essa confiança entre todos os seres. Então, para encerrar, vamos fazer aqui uma pequena meditação de encerramento, certo? Então, coluna ereta, os pés bem apoiados no chão, respiração lenta e profunda, abdominal, olhos fechados. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções. Que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. E agora, se quiser, pode continuar em silêncio, os olhos fechados, e continuar uma meditação, uma reflexão interior, para se conectar com o seu eu mais interno.